Conhecimento espírita. Então, vamos nós refletir a respeito desse roteiro 6 do livro 5. Avaliar a importância do conhecimento espírita, né? E eu acho que quando a gente faz esse estudo aqui, ele vem falar um pouco a cada um de nós, a gente contextualizar a nossa realidade, como é que a gente vive hoje, como é que a gente vivia antes, sem o conhecimento espírita. O que é que o conhecimento espírita faz por nós? O que é que... E aí a gente vai refletir um pouco aqui, né? Eu sou espírita nesta encarnação há 34 anos. Então, 34 anos, a perspectiva de você olhar sob a ótica do espírito muda muito a nossa vida, né? Muda muito a forma como a gente pensa, como a gente entende, como a gente age, né? Então, é um pouco isso que a gente vai refletir. O conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. É aquela velha história, né? Quem sabe... que Leon Denis está dizendo aqui. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. É uma máxima que se diz que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vale. Né? Então, a gente tem que saber para onde a gente está indo. Né? É como diz um amigo meu, com muita felicidade, João sabe o que é isso, quando a gente joga pelada de futebol, né? E está entrando no meio de uma pelada, o camarada quer jogar e não sabe. Aí, para que lado eu boto, né? Então, para que lado eu boto, para que time eu vou faz gol lá, faz gol aqui, né? Então, infelizmente, hoje a gente vê muita gente que não sabe para que lado bota. Não sabe se ataca, se defende, não sabe, fica. Então, a gente saber para onde vai, pisar firme e imprimir seus atos, ou seja, a gente ter propósitos, a gente ter objetivos. Né? Então, esse conhecimento da nossa existência nos auxilia nessa caminhada, nessa jornada. Né? O Espiritismo não só esclarece a respeito da vida espiritual e todas as consequências daí decorrentes. O espírito e as consequências de saber-se espírito. Então, tudo isso aí fornece condições para a nossa melhoria, para a melhoria do ser humano de uma forma geral. A moralização do ser humano para a doutrina espírita tem como base o Evangelho de Jesus. Então, isso tem que ser muito, muito impresso, muito impregnado no nosso ser. A nossa base é o Cristo, é o Evangelho do Cristo, é para Ele que a gente serve, é com Ele que a gente caminha, é por Ele que a gente está aqui. Então, a base de nossa doutrina é o nosso Senhor Jesus, né? Ele que imprime esse roteiro seguro para que a gente possa seguir, porque o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Ele é a lei de amor, né? Porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o ser humano que caminha dos instintos para as sensações, das sensações para os sentimentos. E o sentimento, por excelência, é o amor. Então, a gente atingir esse patamar de conhecer, e mais do que conhecer, vivenciar o amor, é o grande desafio das nossas existências. Né? Então, uma alma feita a alma crística, a alma de Jesus de Nazaré, é o homem amor. É o homem que, por onde passa, ele esparge essa luminosidade, essa luz de seu amor, que toca a todos, que contagia a todos. Quando a gente vê pessoas que têm, digamos assim, essa leveza na alma, a gente se sente bem. Quando a gente passa por alguém, quando a gente convive com alguém que são pessoas amorosas, que são pessoas amáveis, que são pessoas gentis, são pessoas que já elegeram caminhar na trilha do amor. Então, são pessoas que são diferentes, que a gente gosta de estar perto, que a gente gosta de compartilhar, que a gente gosta de estar presente. Ao contrário, a gente tem as nossas repulsas, né? Porque quem já conhece a luz
sente falta dessa luminosidade, né? Então, quando a gente já conhece alguns lampejos de luz, a gente começa a ter falta de ambientes mais claros. E quando chega num ambiente mais escuro, a gente já sente dificuldade, né? Eu queria acender o interruptor, né? Porque já faz falta essa questão, né? Por isso que tantas vezes a gente, hoje em dia, chega em determinados lugares, determinadas situações, que a gente já começa a se sentir mal, né? Não está legal, né? Lugares que antes a gente vivia bem, a partir do momento que a gente começa nesse processo de transformação, aquilo deixa de ser interessante, a gente deixa de achar bom estar convivendo com aquilo ali, né? Não é? Acontece. E as pessoas rotulam, né? As pessoas começam a dizer, fulano está diferente, fulano está assim, fulano está assado, virou crente, virou isso, virou aquilo outro. Mas não é, é o processo de transformação de cada um, né? O conhecimento espírita é essa questão, né, que a gente está estudando, as consequências do conhecimento espírita. Favorece a nossa melhoria, a melhoria do ser humano, porque como processo libertador da consciência, ele nos liberta, ele produz resultados inestimáveis. É aquela velha história, conhecer o que sou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui. É aquela velha máxima filosófica. O que eu sou? O conhecimento de si mesmo. De onde eu vim? O conhecimento de nossa origem. Para onde eu vou? O conhecimento de nossa destinação. E o que é que eu estou fazendo aqui? A razão de ser, de se encontrar encarnado. Porque tantas vezes a gente pega uma criança e pergunta, faz, ô tio, por que eu estou encarnado? É uma pergunta que, se a gente não tiver consistência, a gente vai ficar mais e não diz. Porque, senhor, por quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Aquela velha história. Porque, se o objetivo é progredir, porque eu não nasci já arrumado. Eu já não nasci superior. Começa essas discussões. Por que eu vim nessa família? Se você não tiver a base e o conhecimento, você fica meio na saia justa. Eu estou numa família errada. Nessa família, eu vim no lugar errado. O conhecimento espírita é que dá essa visão mais ampla, né, de entender o contexto da encarnação que você está mergulhado, né? O entendimento a respeito da morte, a desencarnação e a vida no plano espiritual. A vida continua, né? É um aprendizado sobre a necessidade de se tornar uma pessoa melhor. Minha tia diz assim, eu não sei se quando a gente morre, sabe o que é lá. Ninguém nunca veio dizer. É uma máxima conhecida, né? Ninguém nunca veio dizer. Mas veio. Muita gente já veio dizer, né? Ela não leu ainda, né? Mas sabe, mas vieram muitos. Mas já vieram muitos. Pelo desenvolvimento de virtudes decorrente da transformação operada no íntimo do ser. Então, este aprendizado é permanente para nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Então, o Espiritismo nos diz, é consolador, e as consequências dessa informação espírita nos fortalece, porque nos diz de onde viemos, nos diz que somos uma alma, que viemos de uma condição de simples e ignorantes e que estamos evoluindo, né? Então, o Espiritismo tem essa proposta. Você é o que? Se saber o que você é. Você saber que não nasce no berço, saber que não morre no túmulo. Então, essa perspectiva de dizer de onde você veio, de que você é uma alma que evolui, que o princípio inteligente individualiza-se, esclarece muita coisa, né? Esclarece que muitas situações de nossa alma a gente aprendeu no reino mineral, a gente aprendeu no reino vegetal, a gente aprendeu no reino animal e a gente individualizou-se quando se tornou uma alma pronta para ser individualizada no reino hominal. Então, a alma individualiza-se quando há a evolução do princípio inteligente. Essa compreensão
nos dá uma dimensão muito mais ampla do que a gente é, da origem do que a gente é. A discussão de que o corpo gera o corpo, mas a alma não gera a alma. Né? Então é aquela história, meu filho, não. O corpo que você gerou para servir a esse filho, porque filhos somos todos de Deus. Por isso que todos nós somos irmãos, como nossa irmã estava dizendo no começo. Somos todos filhos de Deus, porque partimos da mesma criação. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes e caminhamos na nossa jornada evolutiva individual. Não há jornada igual a outra. Numa família, uma alma cresce mais rápida, a outra cresce mais lento, um aguarda, o outro se adianta, porque cada um é rebelde, um é mais tranquilo, os dedos da mão são diferentes, porque as almas são diferentes. A gente costuma dizer que no direito, cada processo é um processo. Existe uma lei única, mas o processo de cada um é individual, porque a história de cada um é individual. Né? Os agravantes e os atenuantes que nos colocam em determinadas situações são completamente diferentes de caso a caso. Né? Então, saber de onde viemos, saber da existência de Deus, essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tudo isso nos coloca diante de uma perspectiva de paz, de serenidade, de harmonia e de amor, porque sabe que, acima de tudo, tem a presença de Deus. E que, se Deus é amor, ele não nos faria sofrer. Então, essa condição, essa compreensão faz a gente entender o mundo com os olhos muito melhores. A gente olhar a natureza e entender que essa natureza vibra e colabora para a nossa felicidade. Então, a gente está contextualizado e mergulhado nessa natureza nos faz se sentir felizes. Né? O Deus é um pai de amor e de bondade e que quer a felicidade de cada um. E que, muitas vezes, o caminho que nós escolhemos faz com que a gente não esteja tão feliz hoje, porque, às vezes, a corrigenda é necessária, a dor é necessária. Então, a gente compreender isso vai entender que não existe o mal, onde tudo é o bem mal interpretado. Então, a gente conhecer a magnanimidade dessa sapiência divina nos acerena o coração. Né? Então, o que somos, esses espíritos, né? A gente conhecer essa realidade, que evoluímos sem cessar, e que temos em Jesus o nosso guia. A gente ter essa referência. Né? Então, é uma coisa que nos ajuda muito. Todas as vezes que a gente está passando por uma dificuldade, por uma contenda, por uma decisão, a gente refletir o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Né? Então, a gente ter essa referência de que o Cristo é esse roteiro seguro, nos clareia o caminhar. Né? Todas as vezes que você tiver uma dúvida, que você não tiver certeza do caminho que vai seguir, não tiver certeza do que vai dizer, não tiver certeza de como vai reagir, pare, silencie e pergunte a si mesmo o que o Cristo faria se estivesse em meu lugar. Né? Porque na hora que você faz isso, você evoca a presença dos espíritos superiores para lhe intuir no melhor roteiro. E muitas vezes os nossos guias espirituais e mentores espirituais estão querendo essa oportunidade de nos falar. Mas às vezes a gente não está em silêncio, a gente está no barulho mental e não consegue ouvir. Mas na hora que você para, silencia, ouve a harmonia e a beleza da natureza. Porque quando você olha para essa paisagem, você sente a beleza, você sente a harmonia, quando você tem olhos de ver. Porque quando você está no barulho, você olha e não está vendo nada. Mas quando você está em harmonia, você passa, mas puxa vida, Papai do Céu caprichou.
Ainda ontem eu vinha para Boa Viagem, eu estava na cidade, aí quando eu desci aquele viaduto ali das 5 pontas, minha Nossa Senhora, não sei se vocês viram, o pôr do sol. Estava a coisa mais linda do mundo. Estava uma nuvem em cima do sol e o sol querendo aquela maravilha de luz se expandindo. Uma coisa mais linda do mundo. Dá vontade de parar o carro e ficar ali. Meu Deus do céu. Aquele espetáculo da natureza, porque aquilo ali é a presença de Deus, mostrando a luz, querendo chegar em todo canto. Né? Então você para assim, fica embevecido com aquele espetáculo da natureza. Né? Agora, você tem que ter olhos para ver. Porque se você não tiver olhos para ver, você vai ficar com raiva do carro da frente que está contemplando. O cara da frente contemplando e você atrás. Pá, pá. Aí o cara faz, meu amigo, você não está vendo, não. Está vendo o quê? Então é preciso... As pessoas andam no desespero tão grande pelas coisas, pela correria, por adquirir. Você não olha. Não olha, não tem tempo para isso, você né? Você nem lê. Às vezes você manda uma mensagem e a pessoa nem responde. Interpreta de uma forma. A cabeça está tão acelerada que você não para para ouvir, né? Você não entendeu o contexto da mensagem, eu vou repetir. Aí no final eu repeti, deu para entender agora. Mas sabe o que acontece, minha irmã? Às vezes acontece isso comigo e eu nem insisto, porque naquela hora a pessoa não vai entender. A gente chega assim, o cara dá uma patada. Não, aí respondeu, agora eu entendi. No dia a dia, às vezes, o que eu tenho dito com muita frequência é que meu estado preferido hoje é de demência. Eu tenho ficado demente, porque a gente passa por um, passa por outro e leva uma patada, leva uma pancada. De onde menos você espera, leva uma cacetada. Não, tá certo. É porque você não vai entrar naquela vibração. Não, a pessoa está numa vibração que não está percebendo a natureza. E você está na sua paz. Você está na sua serenidade. Então eu não quero sair dessa paz e dessa serenidade. Se eu sair desse meu canto e for entrar naquela arena, naquela contenda, o meu objetivo é tirá-lo e chamar para cá. Não é o contrário. Não é o contrário. E se for ao contrário, que eu não me contamine. Porque muitas vezes a gente pode sair dessa nossa aparente paz e ter que mergulhar. Se a gente tiver condição de não se contaminar, faça isso. Porque se você muitas vezes não está preparado, você vai, chega junto e se contamina. Quando você vê, tá os dois brigando. Né? Então, se você for chegar lá, chegue, dê a mão, auxilie, mas não se contamine. Né? Mantenha-se sereno, mantenha-se em harmonia, mantenha-se luz, né? Que brilhe a vossa luz. Então, você tem que ter essa capacidade de chegar nas regiões mais densas sem se poluir. Né? Essa é a serenidade. Né? Então, nos dizer o que é que a gente está fazendo aqui. Cada um de nós tem um posto de trabalho. Nenhum de nós foi entregue pela cegonha errada. Não caiu do quintal errado de jeito nenhum. Então a cegonha ia passando e deixou, caiu, abriu o bico e caiu você. Não, você está na família certa. A família que você necessita ou que necessitam de você. Né? Então você é luz. Ou você está ali para receber a sua luz. A sua família é a família que você planejou, é a família que você conquistou, é o reencontro de almas que vocês necessitam uns dos outros. Então, muitas vezes, a gente olha um filho, uma filha, um marido, uma esposa, com um olhar, puxa vida, tanta
tanta gente no mundo, por que foi que eu vim cair aqui, né? Mas não é. É o contexto da obra. Lá adiante, quando a gente tiver a oportunidade de contemplar, a gente vai pegar aquilo ali e vai dizer, puxa, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Né? Então, o filho que lhe dá trabalho, a filha que lhe dá trabalho. Essa frase, como a pessoa tem filho, mas não é então nunca falei isso, porque quando era revoltado, porque foi escolhido, né? Na verdade, a gente não perde, né, João? A gente apenas é prova para os pais, é prova para os pais, é prova para o filho, é prova para todo mundo. Então, dentro de um contexto do conhecimento espírita, João, a perda de um filho é uma experiência de crescimento espiritual para todos, mas tudo dentro de um contexto. A experiência espírita, João, ela amplia o olhar, porque você deixa de olhar o intervalo de tempo, berço, túmulo. Você passa a olhar um contexto muito mais amplo, que é o contexto do espírito. O contexto do espírito não é o contexto de João. O contexto de João é o contexto da encarnação. E a encarnação é uma peça de um quebra-cabeça que se desdobra no tempo. Então, o reencontro seu, de sua esposa, de contraírem núpcias, de virem para a carne, de receberem o filho, dele completar uma encarnação, dele precisar voltar mais cedo. Isso é algo que está no script, no roteiro desta encarnação, que um dia a gente vai entender e vai ver a peça toda. Este capítulo serviu nessa novela, minha, dele, do contexto de todos. Então, o conhecimento espírita deixa de olhar pelo olho de vidro, quando você olha para uma porta. Você deixa de olhar pelo olho mágico. Você olha pelo olho mágico, vê um pedacinho, né? Você olha a porta de vidro. Você não está olhando mais só pelo olho mágico. Você olha quando você vê a criatura e que é um filho, que é um parente, e você olha para ele e faz: valeu. Estamos resgatando. É uma página do Evangelho. A mãe, ao abraçar o filho, problema, agradeça a Deus, porque um de nós dois é culpado. E não vem ao caso agora discutir quem é. O caso agora é amar. É entender a lição, é completar a lição até o fim. Então, isso é que o conhecimento espírita faz por nós. Entender esse contexto. Entender o contexto de que você veio para uma encarnação com determinados companheiros que disse que fariam, e no meio do caminho alguém deserda. Alguém desiste. Não consegue, é mais forte do que o que ele podia carregar. Existe. E você tenta carregar. Eu, às vezes, no estudo aqui, disse, a imagem que me ocorre é a imagem daquela criatura franzina tentando tirar uma mala da esteira do aeroporto. Então, imagine aquelas malas de sacoleiro enorme, pesada, e uma criatura franzina, maguinho, querendo tirar. Então, vê a agonia daquele cara. Quando a mala passa, o cara pega, se agarra com a mala, cai dentro, vai andando na esteira. Então, é uma agonia para você carregar, às vezes, a mala. Porque muitas vezes, na encarnação, a gente planeja uma mala pesada. Mas quem ia carregar era você, seu marido, seus irmãos, seu primo. Ou seja, tinha um contexto que ia ajudar. Cada um tinha uma alça para pegar. Aí, no meio do caminho, quebrou a alça. No outro meio do caminho, soltou um, desistiu. Aí, em vez de ser um de cada lado, ficou um de um lado só, sem alça. Aí fica aquela agonia para você completar
a carregar aquele peso, né? Aí é que entra a figura do Simão Cirineu, que na passagem do Cristo é quem ajudou o Cristo a carregar a mala, a carregar a cruz. Jesus estava ali, vencido aos olhos do mundo, sobrecarregado fisiologicamente, para carregar o peso da cruz. Mas veio alguém no meio da multidão, um anônimo, ajudar o Cristo a carregar a cruz. Então, tantas vezes, alguém nos une para carregar uma cruz, não é? Como é o nome do Bueno? Vem unir para ajudar a carregar uma cruz. Então, vem Buenos, vem Simão Cirineus nas nossas encarnações e fazem com que a gente carregue aquele peso, os grupos daqui da sopa que precisam carregar essas. Pessoa que não gostava de ouvir muita conversa. É. Aí muitas vezes passa a entender, né? É casado com minha prima e diz assim, mas se papai não tivesse para aquelas amizades e em coma, com as conversas que vocês ficam aí perto do peito dele, Ele ia dizer, papai né? já tinha dito muita coisa a vocês. Então, às vezes, vocês se juntam aqui um agrupamento de pessoas que vem cada um com o seu problema, cada um com a sua dor, cada uma com a sua dificuldade, e se unem num propósito maior, que não é o seu, não é o dela, não é o dele. É um propósito maior, mas se unem para carregar aquela necessidade. Então, na encarnação, todos temos um propósito. Ninguém está de graça aonde está. Então, não saia do seu posto de trabalho. Por mais difícil que ele esteja, não deserde de seu posto de trabalho, porque é lá que a espiritualidade vai lhe encontrar quando procurá-lo. Então, é ali que você vai estar. É o seu posto de trabalho. Né? É o meu caso com minha filha. Ela está entrando na demência de Alzheimer. Eu morei 20 anos com ela pagou meus estudos. Meu pai e minha mãe entraram com Alzheimer. Eu tive que deixar o emprego. Fui embora ajudar minha irmã. É isso. Faleceram. Mas não abandonou seu posto de trabalho. E voltei para ela de novo. É isso. Não abandonou seu posto de trabalho. É compromisso. Esse exemplo que a senhora está dando, umas vezes eu pergunto. Eu vejo algumas situações na vida que tem um casal, que tem uma filha, que tem um problema, e que se separam e depois se juntam para cuidar de um filho que tem um problema. E aí, não, porque ninguém refaz a vida. Esse rapaz, o compromisso deles é com esta alma que tem problema. Então, a cumplicidade é muito maior. Ou seja, na encarnação, o que tem de mais importante é você segurar a mão de quem você carrega. O resto é acessório, né? Minha filha disse uma coisa assim a mim. Ela tem 3 filhas. E por que a senhora vai cuidar? Essa já cuidou de pai, eu chamava de meu pai, né? É o compromisso, né, minha irmã? Cuidou de Corinha, cuidou de tio Gilberto, que é irmão, são planos, e agora vai cuidar dela. Eu disse, porque a missão com ela é minha. Isso. Então é por aí. O Espiritismo nos diz que não há morte, né? Então essa condição é importante. Então tudo é experiência da alma humana, onde a gente entra e sai do corpo sem nunca ter saído da vida. Então essa perspectiva a gente não tem que perder nunca. Experiência da alma humana, aonde se entra e se sai do corpo sem nunca ter saído da vida, né? Então isso é fundamental para que a gente não desista dos nossos propósitos e nem. Olha que eu tenho um momento de desistir, embora cada filho dela. No começo me agrediram muito e era muita coisa. É isso aí, mas perseverou. Eu conversei com o Marcos. O Marcos me ajudou muito nessa questão. Vamos lá. Não desista, a missão é sua. Lógico. Você vai conseguir. É isso. O espírito esclarecido adquire nova visão da vida. É aquilo que a gente estava conversando aqui. O espírito esclarecido adquire nova visão da vida. Pensar como espírito muda o contexto da nossa encarnação. De si mesmo e do outro. Persegue parâmetros comportamentais que interferem direto ou indiretamente na melhoria do mundo cedo ou tarde. Já afirmava o espírito André Luiz que o conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibiótico.
que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Ou seja, o conhecimento espírita é esse alimento das nossas almas, da mesma forma que o nosso corpo precisa de pão e de remédio para se sustentar. O espírito precisa de amor e de conhecimento, porque é isso que faz a gente voar. São as duas asas da doutrina espírita: amai-vos e instruí-vos. É assim que a gente voa. O conhecimento nos aproxima das camadas superiores de informação, de esclarecimento e luz, né? Então, o espírito esclarecido adquire nova visão da vida. Tudo se encaixa dentro de um contexto muito mais amplo. A gente sai de uma visão sectarista, limitada, imediatista e muitas vezes revoltada. E a visão se amplia e você entende e diz como aquele personagem, acho que de Chicanis é o Jô Soares, não me lembro. Ah, é? Então, porque dá o... entende melhor, compreende melhor as coisas, né? Ao fazer uma reflexão sobre os efeitos negativos das ideias materialistas circunscritas à carne, o que sou é o que eu estou, quando acabar, acabou, não existe nada após a morte, né? Então, refletindo sobre os efeitos negativos dessas ideias materialistas e de interpretações religiosas literais, também circunscritas, Leon Denis concluiu que os ensinos espíritas favorecem o progresso do espírito. As doutrinas negativistas obscurecem a vida e conduzem, logicamente, ao sensualismo e à desordem. As religiões, fazendo da existência uma obra de salvação pessoal, muito problemática, consideram-na, de um ponto de vista egoísta e acanhado. Com a filosofia dos espíritos, garrafou. Com a filosofia dos espíritos, modifica-se, alarga-se a perspectiva. É aquela história. O olhar do espírito amplia. O que cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas sim a melhoria contínua. Ou seja, não adianta a gente esperar uma felicidade neste mundo, porque a felicidade sem restrições a gente só vai encontrar num plano mais elevado, onde a gente não esteja tão influenciado com as coisas da matéria, né? Então, essa perspectiva é o conhecimento espírita. O meio de realizarmos é a observação da lei moral em todas as suas formas. Com esse ideal, a sociedade é indestrutível, desafia todas as vicissitudes, todos os acontecimentos, avigora-se nos infortúnios e encontra sempre meios para, no seio da adversidade, superar-se a si mesmo. Então, meus irmãos, essa informação espírita, ela vislumbra a alma humana, porque ela deixa de olhar para o quarto escuro em que muitas vezes estamos mergulhados e amplia a mão de Deus, que nos socorre o tempo todo, né? Então, tantas vezes nas reuniões, a gente conversando com tantas almas sofridas, que estão cristalizadas, presas em pensamentos de vingança, de ódio, de desamor, e que não passaram a não mais acreditar na luz, porque é tanto tempo longe dela que eles passam a acreditar que ela não existe mais. Eles passam a acreditar que o Cristo desistiu deles e de que o Cristo é uma enrolação, é uma história que não aconteceu, que ele os enganou. Então, essa perspectiva é que a gente tem que apresentá-la, dizer, não, quem se enganou fomos nós, na perspectiva de interpretação que estávamos mergulhados. Mas o amor do Cristo é o mesmo, é aquele da paisagem que a gente viu ontem, é aquela luz que está ali, muitas vezes, por trás de uma nuvem que quer brilhar.
mas o contexto é o mundo abafando aquela luz. Mas pelas bordas da luz, a gente via que a luz sempre encontra um caminho, né? Então, a luz saía, se espargia por todo canto. Então, o amor do Cristo é essa luz, que por mais que a gente teime em abafá-la, ela vai encontrar uma saída, né? Então, é por aí. Está lá, tá lá. É a coisa mais linda, né? A gente vê uma nuvem escura na frente do sol e o sol. Ninguém segura. É aquela história, ninguém me segura, né? Emmanuel, por outro lado, esclarece porque o Espiritismo deve ser considerado efetivamente o processo libertador da consciência. A influência do Espiritismo em verdade, a feição de movimento libertador das consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. Então, Emmanuel amplia, dizendo, minha gente, o conhecimento espírita, o conhecimento da alma humana, amplia a perspectiva do saber em toda parte. Na ciência, criará novos horizontes à glória do espírito. Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras que a encarceraram na estagnação e na ignorância. Na justiça, descortinará novos rumos ao direito humano. No trabalho, proporcionará justa configuração do dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os voos mais arrojados no país da beleza. A visão que você vai ter pintando o seu quadro vai ser cada vez mais ampliada, iluminada com a vista do espírito. Você vai deixando os patamares por aqui e vai enxergando patamares alhures, né? Acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos ao país da beleza. Ou seja, você vai subindo, né? Na cultura, desabotoará novas fontes de luz para a civilização fatigada e decadente. Na política, plasmará nova conceituação para a responsabilidade dos patrimônios públicos. Na legislação, instituirá o respeito substancial ao bem comum. E em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando, com a verdade a nortear-lhe a marcha redentora. Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Ou seja, meus irmãos, a proposta do conhecimento espírita é o consolador prometido pelo Cristo. Não nos enganemos que é o Espiritismo o consolador prometido pelo Cristo. O que é o consolador é a proposta do conhecimento do Espírito, da relação dos homens com a alma, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, do conhecimento de Deus, do conhecimento dos espíritos e do conhecimento da comunicabilidade dos espíritos, porque isso leva à transformação moral. Este conhecimento espírita é que é consolador, porque ele estará em toda parte, porque ele faz parte da natureza. Ele é que libertará as consciências, porque é um processo libertador de consciência. Então, não nos enganemos, porque a ciência, a filosofia, a religião, a justiça, as artes, a cultura, a política, a legislação, todos os aspectos da cultura humana chegarão. Então, não adianta a gente estar discutindo A, B ou C, porque fulano, porque Beltrano, todos chegarão. Dia ou mais tarde ou mais cedo, todos chegarão. Porque fulano está equivocado, está fazendo isso. Não se preocupe, ele vai responder às leis de Deus. É ele e Deus, sempre foi assim. Não está nas nossas mãos julgar ninguém. Se alguém está equivocado, o problema é dele com as leis. O problema não é meu. O problema meu é fazer a minha parte, que o céu vai me ajudar. Então, em toda parte, se eu conhecer isso, tudo bem. Dentro de casa, se eu quiser instruir um filho, uma filha, um irmão, um parente,
Olha, eu estou dizendo o que eu acho melhor, o que eu entendo, o que eu respeito, o que eu acredito. Se você não quer, o problema é seu. Eu estou fazendo a minha parte. O conhecimento espírita é libertador para quem acredita. Se o outro não acredita, não se preocupe, ele chegará. Ele vai chegar de todo jeito, porque é inexorável. É inexorável, não tem jeito. Sábio não é quem aprende com seus próprios erros, é quem aprende com os erros dos outros. Então os espíritos estão voltando para dizer: ei, não faço não, não ande por aí não. Eu não quero fazer, machuque-se e aprenda pelo caminho que você escolher. Não tem outro jeito, né? Então, o conhecimento espírita é esse conhecimento, é um processo libertador de consciência em todos os aspectos da humanidade, né? Então, o aprendizado implica necessariamente estudo e trabalho. Quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente trabalha, mais a gente se sente comprometido e responsável. Quanto mais a gente compreende que é parte desse contexto, mais envolvido a gente se acha. Mais a gente acha que não é com os outros, não é com a gente. Todas as vezes que acontece, a gente é chamado a esse desafio, a gente é chamado a essa oportunidade, a gente é chamado, é convocado a esse trabalho de responsabilidade com compromissos e deveres. Tendências, combate às más tendências e esforço perseverante no bem. Ou seja, quanto mais você se aproxima da luz, mais luz você quer ter. Porque você começa a entender o chamamento, o convite, a necessidade de evoluir, não é? E quanto menos se espera, ocorrem mudanças na qualidade dos pensamentos emitidos pelo indivíduo, refletidas nas palavras e comportamentos. Quando a gente menos espera, a gente muda. A gente não é mais a mesma pessoa, porque algo de maravilhoso acontece na cripta misteriosa do nosso coração. A criatura encontra o Criador em dimensão de eternidade. Isso é uma página de Emmanuel chamado Glória Cristã, quando ele diz que quando esse encontro acontece, algo de maravilhoso acontece na cripta misteriosa do nosso coração. A criatura encontra o Criador em dimensão de eternidade. Neste instante divino, deslumbra-se a alma humana. A criatura encontra o Criador em dimensão de eternidade. Ou seja, quando você se encontra com essa perspectiva de Deus, amor, luz, paz, crescimento, evolução, puxa vida, está tudo aí e eu não sabia. Então, a gente muda, né? Diga aí, minha irmã. Isso que você falou, né? Recentemente, aconteceu uma coisa exatamente interpretação em comportamento, questão de prática, comportamento. Há um tempo atrás, eu começo muito por Deus, mas um tempo eu peço a Deus, você não peço, né? Muito. E um tempo desse me veio um pensamento e eu não permiti que ele viesse. Eu disse: não tem merecimento para isso. Eu não verbalizei, não falei para ele. Mas depois de muito tempo, ele me deu um presente. Daquilo que eu pensei, eu não comentei assim, o pensamento completo. Quando eu estava terminando só o pensamento, eu disse: não, Rita, não é. Aí depois de muito tempo, ele me deu assim, só chorar. Aí eu disse: aí o papai falou: ele está chorando. Porque Deus leu o meu pensamento. Ele escutou o meu pensamento. É exatamente isso que é o que você falou. Emmanuel, Glória Cristã. É isso aí. Não é Deus, é um representante dele. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, né? Mas vamos lá. O indivíduo modifica-se, então, para melhor, porque passa a compreender a necessidade de ser bom, de progredir moralmente, não apenas intelectualmente. Neste sentido, a doutrina espírita lhe apronta caminho seguro que deve seguir ao longo da evolução. A vivência dos ensinamentos de Jesus, contidos no seu evangelho de amor e luz. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito.
Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, é o amor que resume a doutrina de Jesus por inteiro, né? Então, persigamos esse sentimento por excelência para falar mais forte dentro de cada um de nós, né? A persistência no bem é, contudo, tarefa árdua. Não é fácil insistir no bem. Tem dia que a gente diz, não, eu vou agora, mas a persistência no bem é tarefa árdua, que exige a atuação da vontade. A vontade, você tem que ter vontade de persistir no bem. Manejar a vontade como instrumento providencial para a aquisição de novas conquistas evolutivas deve ser operação consciente de combate às imperfeições. Nós não somos santos. Nós somos espíritos imperfeitos que temos um passado que muitas vezes nos chama muito mais para as portas largas do que para as portas estreitas. Então, perseverar no bem é tarefa árdua, porque o homem velho que está dentro de cada um de nós ainda chama o tempo todo para as portas largas. Então, é tarefa árdua que exige vontade. Não, mas eu queria, não, mas eu não posso, porque eu já conheci uma nova luz, eu me transformei, então é trabalho de persistência, de dedicação diária, não é? É importante adquirir informações sobre a atuação da mente, tendo em vista que a mente é o espelho da vida em toda parte. Esclarece Emmanuel, recordando que a mente, nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Aquela história, instinto, sensações, sentimentos, né? Nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória de Deus. É sempre um processo ascensional, né? Estudando de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, nessa escala enorme pela qual percorre o espírito, do átomo, matéria, ao arcanjo, espiritualidade, e no processo, as nossas encarnações sucessivas. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, isso é muito importante, meus irmãos, a gente ter isso em mente. A faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, muitas vezes a gente se estressa, se angustia, porque alguém não entende o que a gente está dizendo ou o que a gente está querendo dizer, porque são faixas evolutivas diferentes. Não vai entender. Então, muita gente vai dizer, você não entendeu, não. Não entendeu, não. Às vezes vai ser necessário algumas encarnações para que a pessoa venha a entender o que você talvez já esteja entendendo. Na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O conhecimento adquirido de cada um. Numa família não tem ninguém com o mesmo patamar evolutivo. Às vezes a gente fala com o irmão com tanta sensibilidade, com tanto sentimento, mas meu irmão, estou passando por isso, estou fazendo aquilo outro. Ou seja, você se abre, coloca de uma forma querendo discutir naquele patamar evolutivo que você se encontra. Aí vem uma resposta seca, fria. Aí você olha assim e fala, como assim? Como assim? Aí você ri, mas não ainda. Não é ainda. A gente não vai conversar ainda, porque não dá. Você está numa faixa de percepção aqui, enxergando as coisas de uma maneira. Aí o outro vem enxergando. Aí você faz.
Beleza. O tempo é senhor da razão. O tempo nos encontrará. Então, não adianta a gente querer precipitar a maturidade, porque é a experiência individual. É a experiência individual de cada um. Né? Então, às vezes, você fica triste. Porque fazer, puxa, a vida está tão claro. Não quer. Não está vendo. É pessoal, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E não se engane, você vai levar cacetada sim, porque vai estar enxergando de outra forma, dizer que você é arrogante, que você é prepotente, que você é isso, que você é aquilo outro. Não desista de fazer o bem. Não largue a mão do Cristo. Não largue, porque isso é o que o conhecimento espírita faz por você. O Cristo não nos disse que seria fácil. Em nenhum momento ele disse que seria fácil segui-lo. Quando ele disse, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Ele não disse que era fácil. Ele não disse que era fácil. Porque o próprio exemplo dele na crucificação mostra que o caminho é muito árduo, é muito difícil. É a via crucis que todos nós estamos passando. Né? Então, sob o império da vontade, o querer ser pode perfeitamente se transformar em querer fazer. Então, querer ser pode ser querer fazer. É fazer, é atitude, é ação, pois o reflexo esboça a emotividade. E a emotividade plasma a ideia, e a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, você vai construindo, internalizando isso dentro de você e vai externando o que você pensa, o que você constrói, o que você plasma, né? Por outro lado, ensina Bezerra de Menezes que deve ser a atitude do espírita. Qual deve ser a atitude do espírita? Chamado à reencarnação. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo. O espírita cristão é chamado aos problemas... Obrigado, minha amiga. Aos problemas do mundo. Ou seja, todos nós estamos convocados. Né? Hoje de noite vai ter a seleção convocada, 11 jogadores, né? Mas todos nós estamos convocados. Hein? Mas sempre errei, não. Obrigado, querida. Então, o espírita cristão é convocado aos problemas do mundo. O técnico é um só, Jesus de Nazaré. E os jogadores somos todos nós. Então, nós somos convocados para jogar no mundo. O campo é o mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. O técnico não consegue jogar. Quem joga são os jogadores. Ele orienta, ele instrui, ele escala. Todos nós somos escalados, orientados. Estamos preparados para jogar no campo, para ajudar a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar a discórdia e censura e alongar o entendimento e o serviço. Silenciar o homem velho, fortalecer o homem novo. Silenciar a discórdia e a censura, as coisas que nos ligam, a matéria, as contendas, as desavenças. Alongar o entendimento, o serviço, o mãos à obra, a união, o esclarecimento, a luz, né? E por essa razão que, interpretando o conceito salvar, por livrar-se da ruína ou preservar-se do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita, a sua legenda inesquecível. Fora da caridade não há salvação. Ou fora da caridade não se livra da ruína, ou fora da claridade não se preserva do perigo. Essa é a interpretação da palavra salvação, que Bezerra de Menezes coloca aqui. A caridade manifestada como serviço ao próximo é porta libertadora, demonstrando ser um compromisso espírita inadiável. É preciso, porém, compreender que a caridade não se restringe à filantropia. O conceito de caridade é muito mais amplo, né? Realmente, a caridade expressa a perfeição entre as manifestações da criatura e dimana em seus fundamentos do amor infinito de Deus.
A caridade é o amor em movimento, que ele pode se manifestar em filantropia, mas ele pode se manifestar de diversas formas. Um ouvido que você empresta para ouvir alguém, um conselho que você dá a alguém, uma escutatória que você faz com alguém. A caridade é essa presença que muitas vezes você não fala, mas está junto. Caridade é estar ali, é estar presente de alguma maneira, dizendo, eu estou presente. O amor do Cristo está presente e ele me mandou aqui para ficar com você. Às vezes é silencioso, às vezes é falante, às vezes é presente, às vezes é distante, às vezes é silenciar, é não dizer nada. Isso é caridade, né? Um ato de caridade traz em si a argamassa indestrutível da eterna perfeição, composta de sabedoria e justiça, trabalho e solidariedade, confiança e paz. O simples fato de crer em Deus, segundo o entendimento da fé raciocinada, que não é dogmática, sofre modificações no íntimo do ser. A pessoa passa a reconhecer o valor da providência divina e aproveita a chance de melhorar-se. A gente passa a reconhecer que Deus está em toda parte. A gente passa a reconhecer Deus em todo canto. A gente olha e vê Deus, a gente olha e vê Deus, a gente olha e sente Deus, a gente olha e ouve Deus, a gente ouve, presta atenção na manifestação do amor que está em toda parte. Né? Então, a pessoa reconhece o valor da providência divina e aproveita a chance de melhorar-se, compreendendo a extensão do amor, da misericórdia e da justiça divina. Tal entendimento alimenta a alma do crente sincero e lhe serve de apoio para vencer os desafios existenciais. Então, nos abramos para a previdência divina, que ela está em toda parte. Então, muitas vezes, a previdência divina quer nos encontrar, mas a gente está fechado. Então, nos abramos para essa perspectiva desse amor que doa abundantemente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não é? O espírito esclarecido tem fé, não a que entorpece os sentidos e a vontade, mas a fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, e não deixa nenhuma obscuridade à criatura, acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu, eis porque não se dobra, fé inabalável é somente a que pode encarar, face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Todos os indivíduos têm que ter fé, perseveram no bem, são considerados abençoados e bem-aventurados, porque, de acordo com o espírito de Meimei, sabem aproveitar as pedradas da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces no reino de Deus. A fé e a perseverança no bem nos fortalecem na nossa caminhada. Por último, destacamos que um dos maiores benefícios do conhecimento espírita é, perante as adversidades e desafios impostos pela existência, buscar amparo na prece. A prece funciona também como recurso preventivo de ações nefastas ou intempestivas, mas é também remédio salutar que alivia feridas morais. Pela oração, o espírito adquire novas forças, resiste ao mal, decorrente de ações próprias ou de outrem, permitindo que benfeitores espirituais lhe falem ao coração, pela intuição, transmitindo-lhe conselhos relativos ao melhor caminho a ser trilhado. A prece não nos livra do mal, mas nos fortalece para enfrentá-lo. A prece é o medicamento que nos alivia a atravessar a virose. A virose do corpo precisa passar por um ciclo. Então, durante a virose, a gente não toma remédio para a virose, mas a gente toma remédio para aliviar os sintomas da virose, para nos fortalecer, para remediar a febre, as dores no corpo, uma dor de barriga. Então, fisiologicamente, o corpo responde a um ciclo de uma virose. Muitas vezes nós estamos atravessando um ciclo de dificuldade, de dores, de problemas. A prece é o analgésico, é a vitamina que nos fortalece para o espírito passar por aquela transição que ele necessita e é o tempo que é capaz de resolver. É a experiência da alma humana. Então, a prece é esse antídoto que nos dá novas forças para resistir ao mal, decorrente de ações nossas ou de outrem,
permitindo aos benfeitores espirituais que nos falem ao coração pela intuição, transmitindo-lhes conselhos relativos ao melhor caminho a ser trilhado. A oração nos abre para essa perspectiva, né? Inserimos em seguida um trecho na bela página sobre o poder da prece para a reflexão. Trata-se de mensagem psicográfica transmitida pelo espírito de Anderson ao médium Chico Xavier durante sua viagem aos Estados Unidos. O poder da prece é a nossa força. Alguns de seus frutos são a paz, a esperança, a alegria, o amor e a coragem. Confiamos em Jesus. Por conseguinte, por não buscá-lo, sempre para... Por que não buscá-lo? Sempre para aquilo de que necessitamos. Por que a gente não busca Jesus? Ele não nos disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repousos para vossas almas, porque suave é meu jugo e leve é meu fardo. Jesus nos convoca todos os dias, vinde a mim, confiamos em Jesus, por conseguinte, por que não buscá-lo? Sempre para aquilo de que necessitamos. Ele disse, o reino de Deus está em vós. Nunca nos deveríamos esquecer dos propósitos divinos e da orientação divina. Cada alma tem seu próprio crédito. A fé se revela nos atos. Quando o homem ajuda alguém em nome do Cristo, o Cristo responde a esse homem, ajudando-o por meio de alguém. No entanto, temos de orar sempre. Não devemos subestimar o valor da nossa comunicação com Deus. Teremos de atravessar épocas difíceis, estamos deprimidos, continuemos a orar. A prece é luz e é orientação em nossos próprios pensamentos. Então, orai e vigiai para não cairdes em tentação, como já nos ensinou o Cristo, né? Qual a consequência e objetivo da doutrina espírita? O verdadeiro espírita reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Não dá mais para a gente ser a mesma pessoa. A gente mudou. Por quê? Porque a gente passou a conhecer uma verdade nova que nos liberta, que nos aproxima dos queridos amigos que querem o nosso bem. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então está aí, meus irmãos, o estudo dessa manhã. A gente agradece a oportunidade do conhecimento espírita. E a gente reforça, como dizia o apóstolo Paulo, que já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, esta união do Cristo vivendo em nós e essa chave do Espiritismo, como tão bem diz Emmanuel, que o Jesus é o caminho, o Evangelho é a porta e o Espiritismo é a chave, nos convida a esse processo de conhecimento e de transformação. Jesus é o caminho, o Evangelho é a porta e o Espiritismo é a chave para encontrar tantas soluções das nossas encarnações. Então, que Jesus nos abençoe e sigamos sempre com Ele, né?